Essa daqui é uma super aula de como você faz para poder baixar, instalar e configurar o Android Studio da maneira correta, mesmo que você tenha um computador fraco. O passo a passo que eu vou mostrar para você aqui é para evitar que você tenha erros durante o uso do Android Studio. Então, eu já tô aqui no site oficial do Android Studio, lembrando que esse aqui é o link oficial, eu vou deixar na descrição para vocês. Antes de eu fazer o download do Android Studio, você precisa verificar lá no finalzinho da página, eu apertei a tecla End aqui, a gente foi lá pro final, os System Requirements, ou seja, requisitos do sistema. Aqui vai estar mostrando qual que é o requisito mínimo que o seu computador precisa ter para poder rodar o Android Studio aí minimamente aceitável, tá? Para não ter dor de cabeça. Então aqui tem um requisito para o Windows, requisito para Mac, requisitos para Linux e para o Chrome OS você vai ser direcionado aqui para um outro site que vai estar mostrando mais detalhes para você aqui. Então verifique certinho o que falta para poder estar rodando o Android Studio no seu computador aí, tá? Entendido essa questão dos requisitos, eu vou clicar aqui em Download. Isso daqui são os termos e licenças, né, para você poder estar utilizando o Android Studio. Eu vou rolar aqui para baixo. Vou clicar aqui que eu já li, né, aqui ó, vai estar desmarcada, você vai clicar para poder marcar e eu vou clicar em Download. Para poder adiantar a aula aqui, eu já fiz o download do Android Studio, o instalador dele está aqui disponível para mim. Eu vou dar um Enter. Ele vai perguntar se eu desejo autorizar, né, esse software. Eu já autorizei. E essa daqui é a primeira tela de instalação do Android Studio. Eu vou começar a clicar aqui em Next. O Android Virtual Device, eu não vou instalar ele agora, tá? Eu não costumo deixar isso aqui selecionado, então eu desmarco e eu faço esse processo de instalação mais para frente. Eu vou clicar aqui em Next. Eu não mexo aqui também. Aqui está trazendo para mim um relatório. Eu vou clicar em Install e agora ele vai fazer a extração do Android Studio. Esse aqui é a primeira etapa de instalação do Android Studio. Assim que ele terminar de extrair, a gente vai começar a fazer a configuração propriamente dita do Android Studio, que é aonde geralmente gera erro. Já eu volto com vocês aqui. Bom, já finalizou aqui a extração, a instalação do Android Studio. Eu vou clicar aqui em Next. Eu já vou deixar marcada essa caixinha que eu quero que ele inicie o Android Studio para a gente poder fazer a primeira configuração. Vou clicar em Finish. E a primeira janela de configuração que aparece para nós é a janela de importação. Se eu desejo importar configurações de um Android Studio anterior, né, supondo que eu tenho a versão anterior do Android Studio aqui no meu computador e eu tô querendo instalar uma outra versão mais recente, eu posso estar importando essas configurações. Eu vou clicar aqui que eu não desejo importar nenhum tipo de configuração. Eu vou dar um OK. Aqui ele está perguntando para mim se eu desejo enviar algum tipo de informação analítica para o Google, né? O Google ele começa a coletar algumas informações aqui. Eu não quero enviar, vou clicar aqui para não enviar nenhum tipo de informação. Eu vou clicar aqui em Next agora. E aqui tem dois tipos de instalação. Presta bastante atenção nessa etapa. Tem muitas pessoas que clicam, deixa aqui por padrão no Standard. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de vir aqui na Custom para poder estar configurando o meu Android Studio exatamente do jeito que eu quero. Então eu vou clicar aqui em Custom, eu vou dar um Next. Aqui ele está perguntando aonde ele deseja instalar a JRE. Vou clicar aqui em Next, não vou mexer nessa pasta aqui. E aqui também é muito importante para você que vai passar horas programando ou estudando. Você tem o tema Darkula e o tema Light, tá? Lembrando que o tema Light é o tema claro, né, que eu tô mostrando aqui, e o Darkula é o tema escuro. O tema escuro, geralmente os programadores utilizam para não forçar as vistas, para não ficar pesado, né? Porque você fica programando ali e esse tema claro aqui começa a machucar as vistas, começa a deixar o olho ardendo, tal, fica complicado. Durante a gravação das aulas aqui do meu canal, lembrando, temos aulas aqui de desenvolvimento de aplicativos Android, é só você clicar aqui, ó, nesse cardzinho, ou procurar aqui as nossas playlists. Você vai reparar que a maioria das aulas eu gravei no tema Light, porque fica mais visível para vocês que estão estudando, mas durante o desenvolvimento, quando eu tô trabalhando, eu uso o tema Darkula. Então essa parte aqui é mais gosto, tá? Mas eu recomendo que você experimente o tema Darkula também. Eu vou deixar o tema Light, porque eu gravo as aulas aqui para vocês também. Eu vou dar um Next. E nessa janela aqui, é muito importante que você preste bastante atenção. Existem algumas dependências aqui que você precisa estar instalando e prestando bastante atenção. Então, eu vou deixar marcado aqui por padrão o Android SDK. Ele deixa marcado, não tem como não marcar. O Android SDK Platform não tem como marcar. Tá? Então você já vai instalar a mais recente aqui. A API 33 do Android. Pode ser que nesse exato momento que você esteja assistindo essa aula, tem outro tipo aqui, né? Você deixa marcado também, não tem como desmarcar no caso aqui. E tem a questão da performance do emulador. Ou seja, quando você vai utilizar o emulador, se o seu computador tiver suporte para tecnologias de virtualização, ele vai aparecer aqui. O pessoal da Intel, o pessoal que utiliza processadores Intel, vai aparecer aqui, se eu não estou enganado, o VTX ou o Hexam. Marque aqui. Se aparecer a opção para você e não tiver como marcar ou aparecer algum tipo de erro relacionado à virtualização, é muito importante que você vá na sua BIOS do seu computador, que é a primeira tela quando inicia o computador, né? Joga no Google aí como acessar a BIOS e você ativa a virtualização, ou pesquisa por como ativar a virtualização do meu processador, para você poder estar utilizando esse recurso aqui que vai ajudar muito na performance do seu emulador, que é a nossa próxima aula que a gente vai falar sobre emulação. Então é muito importante que você se inscreva no canal para você não perder a próxima aula, poder estar rodando seus aplicativos aí de uma maneira mais simplificada. Outra coisa que eu vou deixar marcado aqui é o Android Virtual Device, tá? Vou deixar ele marcado aqui. E aqui é onde mora o maior problema, né? Onde é que o pessoal erra demais nesse detalhe aqui e acaba invalidando a instalação do Android Studio. Você precisa entender que o SDK, ele é basicamente o núcleo do Android. Então, sem o SDK, você não consegue estar desenvolvendo seus aplicativos Android. O que acontece? Esse caminho de instalação do SDK, ele não pode conter
espaçamentos. Repare aqui, por exemplo, ó, app, data, são duas palavras distintas, mas eles estão juntos. Por exemplo, meu nome, vamos supor que o meu nome fosse ali, né, no caso Emerson Machado, e o nome de usuário fosse Emerson espaço Machado, ele já ia gerar um erro e ia aparecer para mim um alerta aqui. Então é muito importante que você corrija isso no seu Android Studio para não gerar nenhum tipo de erro e futuramente de transtorno na instalação do seu Android Studio. Então é só você clicar aqui, ó, caso tenha erro, né, você clica nessa pastinha e procura um outro lugar para poder instalar o seu SDK, beleza? Presta bastante atenção que isso aqui gera bastante erro. Eu vou clicar em Next aqui, eu vou clicar em Next de novo, ele vai trazer para mim um resumo do que vai ser instalado, o tamanho da instalação e do download, no caso, que ele vai ser feito aqui. Eu clico em Next, aceito alguns termos, né, eu clico aqui, eu cliquei aqui a licença do SDK, aqui para baixo também tem uma outra licença, eu vou clicar aqui, então verifique quantas licenças vai aparecer para você aí, pode variar muitas das vezes, né, do dia que você está assistindo essa instalação, e você clica em Finish e ele vai começar a fazer o download, a extração e instalação do que você acabou de selecionar previamente aqui durante a configuração do Android Studio. Assim que finalizar, eu volto com vocês aqui para a gente poder fazer a nossa primeira inicialização do Android Studio. Lembrando que é muito importante que você acompanhe a instalação do Android Studio, porque ele pode pedir para você autorizar alguns recursos durante a instalação. Então você vai clicar aqui em Sim. Quando ele finaliza a instalação, ele vai trazer para você um relatório do que aconteceu, do que foi extraído, do que foi baixado. Se gerou algum erro, ele vai destacar aqui em vermelho, né? Então você pode estar olhando bem de perto aqui o que está acontecendo, qual tipo de erro. E o erro que aparecer para você, e se aparecer, você comenta aqui embaixo que eu posso estar te ajudando. Outros alunos que passaram pelo mesmo problema pode estar ajudando com a solução aí, tá? Eu vou clicar aqui em Finish e aqui está o Android Studio funcionando, tá? Na verdade, assim, a gente vai fazer um teste agora para poder ver se realmente está tudo ok. Eu vou clicar aqui em New Project, eu vou selecionar aqui uma Empty Activity, lembrando que tudo que você está vendo aqui, o que são fones e tablet aqui, para que serve esse botão, para que serve isso, para que serve essa janela e tal, nós já temos aulas aqui no Aeratec Brasil. Então você clica aqui, em algum lugar aqui, que você vai para nossa playlist sobre o Android Studio, como criar aplicativos, tá? Lembrando também que na descrição eu sempre deixo treinamento com certificado para você que quer comprovar suas habilidades e tá ingressando no mercado de trabalho. A gente está passando por uma falta gigantesca de profissionais na área de desenvolvimento de aplicativos e o pessoal que está conseguindo certificações já estão conseguindo os seus primeiros empregos aí dentro da área de programação. A gente precisa de desenvolvedor, o mercado precisa de você. Então dá uma conferida no link na descrição e aprenda a criar aplicativos do absoluto zero. Eu vou clicar aqui em Empty Activity, vou dar Next. Aqui eu vou deixar tudo padrão, só vou mudar aqui a linguagem Java, né, de Kotlin para Java. Mas tudo isso aqui que você está vendo tem aula aqui no Aeratec Brasil. Eu só estou executando o Android Studio aqui para poder ver se vai estar tudo funcionando corretamente. Eu vou clicar aqui em Finish. Agora ele vai fazer o download de algumas pendências que ficaram aqui, né, durante a instalação. E esse processo aqui, ele só acontece uma vez só. É a primeira vez que você está inicializando o Android Studio, ele vai fazer esse processo aqui. E nessa etapa de primeira inicialização, ele demora, tá? Ele vai começar a demorar para poder fazer algumas indexações. Eu vou clicar aqui em Finish. Eu vou ampliar a janela aqui. Aqui ele está perguntando sobre o firewall, eu vou aceitar. Durante esse processo de Gradle, pode aparecer alguns erros. Olha só quem aqui ele apareceu. IDE, erro. Ocorreu um erro na IDE. Mas assim, ele está baixando algumas pendências, está baixando alguns recursos que pode ser que no final da instalação aqui, de baixar, né, fazer o Gradle, esses erros podem desaparecer, tá? Então eu vou deixar, aguardar finalizar o Gradle aqui, e assim que finalizar, eu volto e a gente vai olhar de perto esse erro que gerou aqui. Bom, ele finalizou o Gradle aqui, que basicamente é a indexação de todos os componentes do Android Studio aqui. Vou vir aqui em Activity Main, não apareceu nenhum erro aqui da parte do Activity, só que apareceu essa mensagem aqui, né? Eu vou clicar aqui para poder ver algum detalhe, deixa eu ver, foi algum erro por aqui, vamos rodar, aparentemente foi algum bugzinho, alguma exceção ou plugin aqui, né? Não tem problema. Eu posso reportar e limpar tudo. Tá clicando aqui, ele tá enviando, ele reportou e beleza. Geralmente erros mais graves, erros que realmente você deve se preocupar, vai aparecer na parte inferior aqui, ó, durante esse processo que a gente fez aqui, a primeira inicialização, tá? E esses erros aqui que acontecem, geralmente no Android Studio que apareceu ali, é uma observação, algo do tipo, você acabou truncando ali. Bom, esse aqui é o passo a passo de instalação do Android Studio, lembrando que na próxima aula a gente vai estar fazendo a configuração do nosso emulador, que é onde você vai rodar seus aplicativos. Então é muito importante que você aprenda o passo a passo de como configurar o emulador do Android Studio para você poder rodar ele da maneira mais performática aí e não fazer o seu computador sofrer tanto durante o processo de utilização do emulador. Um grande abraço, te vejo no nosso próximo vídeo.